Buenos días chicos, vamos en esta clase ahora a hacer la corrección de la actividad de una vez, ¿vale? Como ven en la tela, aquí tenemos la actividad de la semana pasada y las respuestas que se debe poner aquí en el que sabes son respuestas personales, pero he dejado para vosotros un inicio de respuestas. Por ejemplo, cuando se pregunta, ¿prefieres libros o películas y por qué? Vosotros tenéis que empezar con el verbo. Prefiero ver o leer, si fuera el caso de libros. Tú vas a poner el título en español y decir el por qué, ¿vale? Y pone tu respuesta personal. Puede también decir, a mí me gustan los dos, que puede ser, y pone la razón porque le gustan los dos, libros y películas, ¿vale? En la pregunta, ¿cuál es tu género literario o cinematográfico favorito? Él quiere un ejemplo también. Entonces, tú vas a empezar tu respuesta diciendo, mi género favorito es, y pone el género. He puesto un ejemplo mío. Mi género favorito, perdón, aquí. Mi género favorito es el suspense, como en la película El silencio de los corderos. ¿Por qué he puesto este ejemplo aqui? Agora, falando em português. Meninos, eu quero que vocês notem o seguinte. Coloquei esse exemplo como um exemplo de uma resposta pessoal minha, para colocar o nome desse filme, para que vocês tenham a noção de que o nome dos filmes, assim como em português, quando são traduzidos, eles nem sempre são fiéis ao título em inglês, em francês ou na língua do filme ou do livro em questão, tá? Por exemplo, El Silêncio de los Cordeiros, por mais que vocês não acreditem, esse filme é O Silêncio dos Inocentes, tá? Para o espanhol, por exemplo, eles acreditam que os cordeiros são os exemplos de inocência porque representam a Cristo. Então, quando foram traduzir o filme, deram o título de El Silêncio de los Cordeiros. Ok? Então, esse vídeo está sendo gravado antes da nossa live. Nossa live na quinta-feira, vocês estão assistindo o vídeo na sexta. Possivelmente eu já devo ter comentado, feito alguns comentários na live também, mas fica aí, se por acaso eu não falei, fica o reforço para que vocês saibam, ok? Em la terceira pergunta, disse assim, ¿ya has leído algum livro que se transformou em película? ¿Cuál? Eu creio que puedo ter hecho esta pergunta em la live também, pode haver me contestado e pode ser a mesma resposta que se ve aqui. Si ya he leído un o algunos o muchos, ahí va de cada respuesta de cada uno de vosotros, y da ejemplo, voy a decir, como por ejemplo el libro Bajo la misma estrella. Vocês sabem que livro é esse, chamado Bajo la misma estrella? Se eu já falei na live de ontem, você já descobriu, não é? Ou talvez pela perspicácia de vocês, o oitavo e nono já tenha percebido que esse daqui é A Culpa é das Estrelas. Tá certo? No espanhol ele tem esse título, Bajo la misma estrella. Ou você pode haver a resposta no nunca he leído ninguno. Pode ser que você não leu nenhum livro que se transformou em filme e só tenha visto o filme. Ok? Bueno, el cuento está aqui, a intenção seria ler com vosotros. Eu creio que na live também não ha sido possível, porque o tempo é muito cortito. Pero creio que todos han leído, que era a intenção, leído el cuento. Caso quieran hablar algo, hablamos em outra live entonces, ¿vale? Aqui estão as respostas. Quando ele pergunta, quanto tempo separa a publicação do livro de estreno? Creio que vocês entenderam que estreno é estreia de la película, uma pergunta, e a outra é as denúncias que Quiroga ha logrado
perdão, las denuncias de Quiroga han logrado concienciar al hombre. Então, fui no texto. O texto está na mesma sequência, tá? Como eu faço nas provas. As perguntas estão aqui sequenciais para vocês terem buscado as respostas para a interpretação. Então, no texto ele fala assim, ó, mais de 90 anos, quase as mesmas palavras do texto, tá, gente? Más de 90 años separa la publicación del libro de la película y, a pesar de las denuncias de Quiroga, el desmonte de la selva nunca se ha detenido. Espero que vocês tenham entendido na leitura de vocês que a denúncia que o Quiroga faz é justamente o desmatamento. Tá certo? Eles chegam à conclusão, né, o autor do texto chega à conclusão que as denúncias que ele faz não conscientizaram o homem. Os desmatamentos continuam, apesar dos esforços de artistas como ele e pessoas, né, que denunciaram esses desmatamentos. Na letra B, vou subir um pouquinho. Aqui na B, diz assim: Horacio Quiroga nasceu em Uruguai, pero según el texto, em que outro país, sus cuentos de la selva são leídos por niños e adultos. Também foi fácil de procurar no texto, porque citava claramente que seus cuentos também são leídos por niños e adultos em Argentina, tan solo. C. Que problemas tiene Tommy, uno de los personajes de la película? Tommy é solitário, ele descreve isso no conto, né? No texto. Tommy é solitário, não tem amigos e não está de acordo com o que hace seu padre. Né? Claramente, ele deixa a gente entender esse lado do personagem. No 3, tinha sentenças verdadeiras, né, corretas, e outras incorretas. As que estavam incorretas, só vou ler essas, tá, gente? As que estavam incorretas era a letra B e a letra C, que a afirmativa era: apesar del mensaje ecológico de la película, la crítica de La Nación, que é um jornal, tá? O La Nación é um jornal, la considera aburrida. Aburrida é chata, tá? Aburrida é chata. Então, o que estava de errado nessa frase? Para o diário, o jornal, la película es entretenida e contribui para a conscienciação ecológica. Então, o jornal não achava que era uma crítica chata. Aqui estava o erro, né? Ele achava entretenida, que era o quê? Que era divertida. É justamente o contrário. C. Todos os animales huyen de la selva antes que lleguen los camiones del señor Oncad. O que estava errado? Que não eram todos. Estava aqui, ó. Esse aqui que era o erro. São poucos os que huyen. Aí o texto também, lá mais para o final, deixa isso claro. Alguns não creem em la invasão e outros decidem resistir-la. Ele deu um certo tom de personalidade para os personagens dele, não é? Eles tinham ações muito humanas, como a gente pode ver nos fatos que acontecem hoje no Brasil. Ele coloca bem essa característica de pessoas que, por exemplo, se recusam a acreditar no que estão vendo. Então, eu espero que vocês tenham ficado claro no conto. As pessoas se recusam, não querem enxergar os fatos que estão acontecendo, mesmo eles estando diante deles, e outros têm uma outra posição de não negar os fatos, mas de se contrapor a eles, então de resistir a eles. Talvez eu tenha comentado isso já na live também, mas se comentei, fica aí o reforço, tá, pessoal? No 4, que animais crees que decidiram resistir à invasão? Então, ele não deixa claro quais animais eram, mas ele deixa a gente entender. E aí ele pede que transcriba um fragmento do texto que fundamenta a tua resposta. Claro que é uma resposta pessoal, tá? Mas ele tem uma resposta correta. Vocês podem ter entendido de outra forma, mas ele sugere isso daqui, ó. Você pode ter colocado: creio que fueron los yacarés.
Pues el texto dice, en el segundo párrafo, aí eu coloquei aqui a referência para vocês, yacarés dispostos a lutar por su rio. Então, por mais que o Quiroga não tenha deixado claramente, ele sugere com essa frase que os jacarés foram o grupo de resistência que tinha nos personagens do conto, tá bem? 5. El texto menciona 4 passos que formam parte da criação da película. Então, que 4 passos era esse que formam o filme, tá? Óbvio que ele pergunta aqui quais são. E no texto tinha esta informação. Os 4 passos que o texto menciona são, vou até separar aqui, ó. Quais são os 4 passos? O desenho de los animales, la elaboração del guión. Espero que vocês tenham entendido que guión é o roteiro. Então, o roteiro é o que? A história em si. Bem? La gravação de las voces e la direção. Então, aqui os 4 passos. Espero ter podido falar isso na live, mas como nós tínhamos essa atividade 6, que era para você preparar a conversação, talvez não tenha dado tempo, né, meninos? Então, já falei da correção aí, corrija os que tiverem errado. Na gravação do continho, vocês fizeram sozinhos em casa, espero que a audição tenha ficado boa, e eu espero que vocês tenham relacionado corretamente. Os personagens eram, ó, alguns deles, las ranas, los yacarés, las víboras e los sapos. O que cada um fez? Então, eu espero que vocês tenham ouvido no áudio, e espero que todos tenham ouvido mesmo o áudio, né, já que eu não estou perto, é a responsabilidade de vocês colocar o áudio e ouvir, não fugir da atividade, mas espero que vocês tenham entendido aqui, ó, las ranas, o que elas fizeram? Perfume, e Luciérnaga diz que elas colocaram isso para se enfeitar, para a festa, certo? E los yacarés, colhar de bananas, todos elementos que eles se enfeitaram para a festa, não é? Colar de bananas, não preciso traduzir, né, gente? Las víboras, que hicieron las víboras? Se pusieron traje de bailarina. Los sapos, só sobrou uma, não é? Se adornaram com escama de pescado. Então, como se elas estivessem com as roupinhas cheias de paetês, não é? Todos, né, os sapos, todos lindos ali, brilhantes, com as escamas dos peixes. No B, eu peço para você responder. E os flamencos, que decidiram a ser? O que os flamencos, acho que vocês conhecem o bichinho, né? O que eles decidiram fazer e qual a intenção deles? Com que intenção? Espero que vocês tenham entendido. Coloquei aqui uma sugestão de resposta. Pode ter colocado diferente da minha, claro, mas eu quero que vocês tenham entendido que os flamencos decidiram poner-se medias coloradas, blancas e negras. Entenderam isso? A estrutura do flamenco, como é que ele é? Ele é um bicho lindo, né? Para começo de conversa. Mas ele tem aquelas perninhas finas. Então, o que eles decidiram? Colocar médias. Lembra que no espanhol tem a diferença da palavra médias e da palavra calcetines, certo? Na Espanha, médias são meia calça, meias finas. Na América Latina, pode ser qualquer tipo de meia, tá? Então, lembra que na Espanha, médias são para mulheres, são meia calça, meias finas. Para meias masculinas, ou essas meias que a gente usa com tênis, eles chamam de calcetines. Na América Latina já não tem tanta diferenciação. Então aqui o Quiroga pode estar falando, já que ele é uruguaio, que essas meias podem ser meias compridas, mas não necessariamente deixa claro que são meias calças, tá? Então possivelmente são essas meias, acho que 3/8 que chama, né? Que vão até em cima. Porque os flamencos queriam que as suas pernas ficassem bonitas, que ficassem adornadas. Por quê? Com la intención, e aqui que eu espero que vocês tenham entendido, que las víboras se namorassem de eles. Qual a intenção desses flamencos, gente? Nada boa. Eles queriam ficar com as pernas bonitas, que são compridinhas. Então, eles adornaram as pernas para que as víboras, as cobras, se apaixonassem por eles. Olha que má intenção.
não é? Então, não vou nem comentar do C, porque se hoje é sexta, nós já fizemos essa atividade ontem, em que vocês descreveram o filme ou o livro e o colega adivinhou. Espero que tenham tido sucesso, que tenham tido boas descrições e que os colegas também tenham vencido a batalha aí de responder corretamente qual era o livro ou filme que vocês escolheram. Pode ter acontecido, aí eu não sei, de nem todo mundo, todos os alunos, terem conseguido falar na mesma aula, porque se em sala de aula é corrido, na live também não deixa de ser diferente, né? Então, se um aluno ou outro não conseguiu falar na live de ontem, dia 2, se prepara, porque na próxima live que a gente tiver junto, vou pedir os alunos para que eles descrevam seus filmes e livros, para a gente continuar a batalha então, tá bem? Você finalizou? Saludo a vosotros, les parabenizo, pero si no, los próximos hablan sobre sus filmes y películas, ¿vale? Por aquí, entonces, encierro la corrección y hay un otro video para el día de hoy. Besitos y hasta la vista.